Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui em mais uma resenha literária, sempre na companhia do meu querido amigo Silvio Mariano. E a nossa resenha traz o pressuposto de que toda casa sem livros é como um jardim sem flores. Então, a flor da literatura espírita do meu jardim, que eu trago para vocês na noite de hoje, é uma obra nova que chega às minhas mãos, nova para mim. Recebi essa semana a obra da grande pesquisadora espírita, historiadora, minha querida Lúcia Loureiro, que eu já tenho lido obras de Lúcia, né? Memórias do Movimento Espírita do Estado da Bahia, não é? Palcos encantados sobre o teatro espírita no Brasil. E agora recebi pelo correio essa semana com um oferecimento lindo, maravilhoso. Lúcia, eu admiro demais você. Tudo que você disse aqui com relação a mim, devolvo para você, amiga, centuplicado. E está aqui Colônias Espirituais, da querida Lúcia Loureiro. E é uma obra fantástica. Eu vou traçar aqui o panorama para vocês desta grande obra. Lúcia faz todo um apanhado histórico, desde o Egito Antigo, os símiles de informações sobre essa vida além da vida. Então, no Egito Antigo, passando pela Grécia, por Zoroastro, vejam bem que mergulho profundo na história, indo na Grécia com Sócrates e Platão, os dias do cristianismo, e depois vai passar por toda a Renascença, por Dante Alighieri, claro, o autor da Divina Comédia, não é? Então, também por Swedenborg, indo aos dias inovidáveis de Allan Kardec. Vejam bem, então, desde o mundo antigo até a contemporaneidade, ela dá um mergulho, um suco profundo, ela traça no panorama da história, mostrando que essa ideia é tão velha como o mundo. E, claro, aí a Lúcia vai primeiro mostrar a situação dos espíritos quando desencarnam, dos primeiros momentos de vida espiritual. Quem são esses habitantes dessa erraticidade? E aí, no momento principal da obra, sim, ela vai trazer as informações oriundas de todos os médiuns. Uma bibliografia espírita extensa sobre as colônias espirituais, as cidades dos além, os bivaques, né, que Lúcia, como se encontra no Livro dos Espíritos, ela trata disso também. Então, meus queridos irmãos, uma obra portentosa, e a capa do livro de estudo. A Lúcia, não, com muito esmero, então não teve pejo e colocou aqui, mas, os edifícios que se encontram também, departamentos, escolas, faculdades dessa vida além da vida, tal qual descrevia o reverendo Wallenhoven na Inglaterra, André Luiz no Brasil, e por aí vai, através da mediunidade santa, não apenas do Chico, do Divaldo, do Wallenhoven, mas da Ivone do Amaral Pereira, do Raul Teixeira e de tantos e tantos outros arautos encarnados e desencarnados que trabalharam essa ideia das colônias espirituais. Então, obrigado, amiga, viu? Mais um aqui para eu indicar sempre, não é? E agora eu vou entrar com o meu querido amigo Silvio Mariano para o segundo momento. Vamos saber o que Silvio trouxe também na noite de hoje, ok? Então, meus queridos irmãos, é um piscar de olhos que eu vou entrar aqui com o meu querido amigo Silvio Mariano. Bem, meus queridos irmãos, como eu falei, num piscar de olhos, já estou aqui com o querido Silvio Mariano. Silvio, meu amigo, boa noite, tudo bom? O que é que você traz para a gente na noite de hoje, Silvio? Boa noite, Bruno, e boa noite aos nossos amigos que nos acompanham. É o livro Evolução em Dois Mundos, da psicografia de Chico Xavier e Valdo Vieira. Mas antes, eu devo exatamente... Achei muito importante você divulgar a obra de Lúcia Loureiro,
essa grande escritora que os brasileiros precisam conhecer. Tem uma quantidade bastante grande de livros publicados e livros de alto nível, e que os espíritas precisam... É só entrar no YouTube e procurar quem é a Lúcia Loureira, que vocês vão saber essa grande dama e grande escritora. Então, dando continuidade, essa obra, Evolução em Dois Mundos, é daquela série de André Luiz. É um livro que ela não tem, normalmente, esse livro, Evolução em Dois Mundos, e o livro Mecanismo da Mediunidade, tem uma procura não muito intensa, devido ao linguajar técnico, e mesmo os espíritas, a grande parte tem dificuldade. Para você ter ideia, nós, lá em Jesus no Lar, esse livro aqui foi o livro do nosso querido Alfredo Azevedo, que foi o presidente, nós estudamos aproximadamente 3 a 4 anos esse livro, com presença de professores de biologia, alguns físicos da Universidade Federal, que sabia que havia um estudo, e alguns participantes convidavam os professores para ir lá, para dar uma observação, para ver se valia a pena, e grande parte deles ficavam exatamente, vamos dizer assim, deslumbrado com o conhecimento nessa obra. É algo seguinte, porque quando ela foi lançada em 59, 58 para 59. As psicografias foi no ano de 1958. Eu não sei se a primeira edição parece que é 59, mas pouco importa. O que importa é que André Luiz, com essa equipe de espíritos, que nós sabemos que André Luiz, Emmanuel coordenou o trabalho de André Luiz. Mas André Luiz, na realidade, cada livro desse tem um mentor, é Calderaro, é um outro, vai mudando os nomes, e dizem que essas eram, vamos dizer assim, entidades elevadas e de uma cultura impressionante. Então, esse livro, Evolução em Dois Mundos, é um livro que merece ser, vamos dizer assim, nesse momento que, muitas vezes, no próprio movimento espírita, tentam degrinir a imagem de André Luiz, e que eu só posso ver que é mais inveja. Porque, na época, teve um fato interessante, vamos dizer assim, alguns estudiosos foram ter com Chico Xavier e começaram a discordar dessa obra. E disseram, olha, Chico, aqui tem vários estudiosos que dizem que André Luiz errou aqui nessas informações aqui de alguns pontos. Aí Chico disse, olha, André Luiz está aqui do meu lado e está dizendo que não errou nada. Quem está errado são os doutores daí da Terra. Então, você veja que capacidade. Uma outra coisa, tem uma parte aqui chamado de uma ligada à orquídea, que eu gosto muito de orquídea, mas tem uma referência aí sobre orquídeas, né? E também foi colocado uma informação de André Luiz. Posteriormente, um desses estudiosos disse que André Luiz tinha errado. Aí uma pessoa disse, não, André Luiz não está errado, não, o que está errado é você, porque agora mesmo tem um estudioso mais intelectualizado que você, que fez um documento, um trabalho, vamos dizer assim, de doutoramento, de mestrado, pós-mestrado, e diz que a opinião de André Luiz, que ele deu a opinião dele, mas não foi referência a André Luiz, não. Ele está dizendo que o que André Luiz tinha dito, que você era também um estudioso, achava, com esse trabalho, volta às origens que André Luiz está com razão. Então, é isso, né? Silvio,
você falando, e com razão, né? Por serem livros de um teor científico, né? Tanto a evolução como mecanismos, pouca gente é dada a ler, e por isso eu quero te fazer uma pergunta, porque muita gente pode nem saber, né? Silvio, conte o detalhe, porque essas obras, tanto Mecanismo como Evolução em Dois Mundos, foram recebidas, né, em cidades distantes, Pedro Leopoldo e Uberaba, 510 quilômetros, né, Silvio? Vamos dizer, esse livro foi exatamente psicografado no dia de domingo, lá em Pedro Leopoldo, por Chico Xavier. E Chico Xavier, e ele pegava essas anotações e mandava para Valdo Vieira, que estava em Uberaba. Então, quando era na quarta-feira, Valdo Vieira se concentrava e recebia um capítulo. Então, foram as ímpares, Valdo Vieira, e as pares, Chico Xavier. Então, tanto é que você vê a segurança espiritual dos amigos espirituais numa obra dessa. Ele coloca ali, por exemplo, Pedro Leopoldo, a gente sabe que é Chico Xavier, e o dia que recebeu. E coloca, vamos dizer assim, o Divaldo de Uberaba. Agora você imagina, ele pegava isso, mandava pelo correio. A gente sabe que nessa década de 1958 não era tão fácil a comunicação como nós temos hoje, Zap e essas facilidades. E ele ia integrando com muito amor e muito sacrifício. Então, isso, eu digo a você, eu tenho uma admiração muito grande por Valdo Vieira, porque era um grande médium. Eu acompanhei, e ele editou, além desses livros, tem Sexo e Destino, tem vários em parceria com o Chico. Então, o que acontece? Valdo Vieira, eu gostava muito de acompanhar o que ele escrevia. Então, teve uma fase que ele começou dando a questão de projeciologia, depois ele veio a parte de conscienciologia. Aí eu notei que ele estava se desvirtuando, entrando em outro campo. Eu não estou dizendo que esteja errado, não. Ele deixou de lado o espiritismo, mas ele prestou relevante serviço e que nós, como os espíritas, temos que ter a compreensão que se ele amanhã depois, que a gente sabe que foi, não sei se você sabe, que Chico disse a ele que ele estava envolvido por uma entidade que queria tirar ele do espiritismo. E ele se deixou levar, não é? Então, Valdo Vieira, eu tenho respeito. No final, ele me mandou um livro, quando estava fazendo já Conscienciologia, ele mandou um livro para mim, para ser Alfredo, um livro. Esse livro, se você entrar no mercado, custaria uns R$ 250. Ele mandou de presente para mim, para ser Alfredo. Mas foi na época que eu achei que ele já estava inventando novidade, botando nomes tão simples, que está no livro dos médios, ele botava o rebuscado, botava outros nomes, mas eu tiro o chapéu e respeito ele. Também, tá bem. Silvio, o livro Evolução em Dois Mundos é um livro com uma terminologia tão diferente que ele mereceu um elucidário, não é, Silvio? Exatamente. Esse elucidário foi de José Marques Mesquita. Na apresentação de Emmanuel, ele fala no filogenético. Ora, para a pessoa estar lendo um negócio desse, para saber o que é que Emmanuel estava dizendo, esse aqui é como se fosse um pequeno dicionáriozinho só das palavras empregadas nesse livro. Então, ele diz assim, filogenético relativa à filogênese, estudo das relações de descendência biológica dos organismos e da evolução de uma espécie ou grupo biológico a partir de formas primitivas de origem. É um negócio... Esse livrinho aqui foi um de grande valia para todos nós, principalmente porque você não ia perder lá no dicionário e talvez até algumas coisas vinculadas ao campo, vamos dizer assim, da ciência. Quer dizer, tem palavra aqui que você tem que ir lá no livro de biologia, não é? Um bom dicionário. Então, esse foi uma grande ajuda para quem estudava e que esse José Marques também já deve estar no mundo espiritual, que eles recebam o nosso reconhecimento de que ele fez
uma pequena, grande obra, porque o livro é pequenininho, mas é uma grande obra. Ô, Silvio, me diga uma coisa. O Valdo Vieira, junto com o Chico, quando estavam na iminência de psicografar essas obras tão importantes, toda a coleção, mas em parceria, essas duas tão importantes já, eles foram ter aulas preparatórias no mundo espiritual, foi isso? A informação que tem de Roque Jacinto, no livro 40 anos no mundo da mediunidade de Chico Xavier, ele foi lá conversar com o Chico, o próprio Roque Jacinto. Perguntou a ele que ele achou a obra difícil, até para ele, que é um homem estudioso, publicou bastante livros. Então, o Chico disse, olha, quando nós dormíamos, nós nos desdobrávamos e ia lá para o mundo espiritual, onde estava dando essas aulas e sobre esse assunto que veio a ser a evolução em dois mundos. Então, a gente fez aqui uma síntese, olha bem, fez uma síntese das aulas que eles assistiram, porque, veja bem, é de uma profundidade tão grande que precisaria de que eles se desdobrassem ao mundo espiritual para que, quando ele chegasse através da psicografia, já não fosse uma coisa que tivesse sem um determinado conhecimento. Então, realmente, eles queriam, foi um resumo que, quando os dois dormiam, ia assistir aula lá no mundo espiritual. E evolução é um resumo, segundo o Roque Jacinto. E pediu até a ele disse, olha, se eu falei, foi a orientação que o Chico me deu, mas se eu voltasse, vai ver bem, já nessa época, Roque Jacinto, que se voltasse a Chico, ia pedir a ele para que desdobrasse melhor o livro, o próprio Valdo, dessas informações. Mas a gente sabe que a programação é celeste, no comando de Emmanuel, e não tinha nada, tem que ser do jeito que veio mesmo, né? Eu estava me lembrando aqui agora, no Pinga Fogo, há um momento que o professor Herculano Pires pede para o Chico trazer detalhes já da obra Evolução em Dois Mundos. Né? Tu te lembra, mais ou menos? Me lembra, foi uma pergunta muito, você veja, a grandeza, porque ela tem uma maneira de levar o conhecimento daquele público que foi a maior audiência do Brasil da televisão, de que tinha essa obra, Evolução em Dois Mundos e Mecanismo, até para os padres estudarem, que normalmente a gente sabe que são preparados, e eles ocorrem que Chico disse, ele perguntou, Chico, você podia dar detalhe do livro Evolução em Dois Mundos? Ele disse, olha, eu não posso entrar muito detalhe, porque eu só fui mais, vamos dizer assim, veja bem, eu não quis tentar demonstrar conhecimento científico. Olha, sou uma pessoa, Herculano, que acontece que minha cabeça é muito limitada. Eu mesmo lá, quando fechava o armazém, eu ia aguar uma plantação de alho, que é muito comum na nossa região, e a voz do grande, que fala do túmulo, não sei se O Grande Além, as vozes do Grande Além. Não, tem a voz do Grande Além, mas esse aqui é um escritor paraibano, que ele só fala os detalhes dele, é um linguajar muito complexo. Augusto dos Anjos, não? Augusto dos Anjos, rapaz, Augusto dos Anjos, você me ajudou. Augusto dos Anjos. Então, ele falava em foto, falava em galáxia, e minha cabeça, aí eu ouvi aquilo belíssimo, e ele disse, Augusto dos Anjos, meu filho, você tem, sua cabecinha também sem a devida compreensão para colocar isso no papel. Então, ele levou como se fosse uma pessoa humilde, mas a gente sabe da capacidade de Chico Xavier, de reencarnações, e mesmo dessas aulas que ele assistiu. Eu tenho uma ligeira impressão que ele não quis, assim, se demonstrar como o Herculano chamou a atenção da grandeza da obra, ele não quis se arvorar como se fosse um intelectual, nem nada, não. E tornou-se até alegre, que o pessoal viu, foi muito. Então,
Foi essa informação que Herculano Pinto perguntou e ele saiu na tangente, assim, na humildade dele. Silvio, que noite interessante, não é? Esses detalhes aí do plano espiritual das aulas de Roque Jacinto, confesso a você que eu não sabia, não é? Quer dizer, aprendi muito aqui, né? Aprendi muito na noite de hoje. E, meu irmão, é impressionante. E me diga uma coisa, esse livro aí foi da lavra de Alfredo Azevedo, foi então, a propriedade dele. Foi propriedade dele, está todo anotado, com observações. Eu hoje estava aqui, já lhe aguardando, e sentindo assim como se fosse uma presença. Eu digo, é bem o velho Alfredo, e, lembrando o livro dele, que ele tinha um amor muito grande esse estudo. Pessoal, Alfredo Azevedo é um grande baluarte, o fundador aqui em Pernambuco da tradicionalíssima Casa Espírita, Núcleo Espírita Jesus do Lar, na Madalena, e Silvio é o pupilo, é o grande amigo de Alfredo Azevedo, e hoje é presidente, né, dessa grande Casa Espírita, né? Silvio, meu amigo, que maravilha. E para combinar com a evolução em dois mundos, está combinando, né? Colônias espirituais. Exatamente. Lúcia Loureiro, a grande Lúcia. Lúcia, eu e Silvio aqui, continuamos aqui com um fã-clube, viu? A gente está criando um fã-clube de carteirinha aqui no nosso programa. E merece. Merece. Pesquisadora de mão cheia, né? Silvio, querido, um abração, viu? Silvio está saindo daqui do programa, vai para uma reunião de diretoria, esses assuntos menos importantes, né, Silvio? Né? Menos importantes. Um abraço, querido. Paz e bem, Silvio. Realmente.